trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 347. Teste da família Shelley. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Zalhai e os outros já tinham se acostumado com isso nos últimos dias. Eles até mesmo considerariam estranho se ninguém atacasse eles à noite. Portanto, quando eles ouviram o barulho dos cascos, Zalhai imediatamente abriu o monitor para observar a situação. Pouco depois, um time de cavalaria apareceu no monitor. O grupo contava com aproximadamente 500 pessoas, mas a cavalaria não estava com armaduras pesadas, eles tinham arcos e flechas, assim como lanças e espadas. Eles pareciam como uma cavalaria leve, usando apenas armaduras de couro. Mas nas celas desse grupo haviam várias cabeças de pessoas. Essa imagem deixou Zalhai confuso. Olhando para o estado das cabeças, parecia que eles foram mortos há não muito tempo atrás. O que estava acontecendo? Depois de pouco tempo, a cavalaria chegou no acampamento de Zalhai. Surpreendentemente, eles não atacaram Zalhai, mas ao invés disso, eles pararam e desmontaram de seus cavalos. Uma cavalaria desmontada era uma mensagem de boa intenção. Desde que as pessoas sabiam que o principal poder de ataque dos soldados da cavalaria era quando eles estavam nas costas de suas montarias, uma cavalaria desmontada significa que eles não tinham nenhuma intenção de atacar. Zalhai estava confuso. Enquanto ele olhava para a cavalaria, ele não sabia quais eram as intenções desse grupo. Neste momento, um cavaleiro deu alguns passos para frente e disse: "O homem que está na minha frente é o Sr. Wales." Zalhai assentiu: "Sou eu." "E você é?" O homem imediatamente respondeu: "Este aqui é da família Shelley." "Eu sou o capitão da cavalaria leve, Might, eu sou o responsável por escoltar o senhor. O senhor tem sido atacado nestes últimos dias, mas já que o senhor mudou de rota de repente, a família foi lenta para reagir. Por favor, me perdoe por o Maito?" Zalhai estava surpreso, ele não pensou que a família Shelley o protegeria. Ele rapidamente respondeu: "Eu não ousaria." Então acabou sendo os amigos da família Shelley. "Por favor, sente-se. Shan, Shui, vão preparar algumas carnes de argali e um pouco de sopa de argali para esses irmãos." Shan e Shui obedeceram e imediatamente pegaram vários potes de suprimentos na carroça e prepararam um pouco de comida para Might e seu time. Vendo que Zalhai os permitiu entrar no seu acampamento, Might relaxou, então ele imediatamente mandou seus subordinados construírem várias tendas do lado de fora do acampamento e ter as cabeças removidas de suas celas. Zalhai sabia sem perguntar que essas cabeças eram daqueles que o atacariam, mas foram mortos pelo grupo dessa cavalaria. Zalhai pediu para Might se sentar próximo à fogueira. Ele olhou para Might e disse: "Irmão Might, você disse que vocês foram ordenados pela família Shelley para me proteger. Por que isso? Eu posso ter um pouco de comis para negociar com a família, mas eu não acho que o nosso relacionamento seja muito profundo." Zalhai sabia que não havia sentido em andar em círculos quando conversava com soldados, então ele foi direto ao ponto. "Com certeza," Might imediatamente respondeu, "o senhor é muito educado. Embora o senhor tenha apenas um pouco de comis para negociar com a família, o senhor nos ajudou bastante. O senhor uma vez salvou o hotel na Fortaleza das 100 Batalhas, o que fez o Grão-Duque perseguir o senhor. A família se sentiu responsável pelo incidente, então nós queríamos enviar algumas escoltas para o senhor. Mas nossa família estava sendo suprimida pelo Grão-Duque Lionheart por muito tempo, então eu só fui capaz de chegar hoje." Depois de ouvir Might, Zalhai sabia que ele conseguiu chegar na família Shelley pelas suas ações recentes, fazendo a família enviar para ele alguns guardas para proteção. Esse era um bom começo. Zalhai sorriu e disse: "Isso não é nada. Nós somos companheiros e acabou acontecendo de eu estar lá naquele momento e aquelas pessoas me usaram como uma desculpa, então eu naturalmente não poderia ignorar isso. Eu fiz isso não para ajudar sua família, mas para salvar minha reputação." Might riu e disse: "O senhor disse isso, mas a família não pôde deixar de sentir a responsabilidade. Em todo caso, esse assunto era por causa de nós, então a família nos enviou para escoltar o senhor e seu grupo. Deixe-me dizer ao senhor sobre algo, isso vai passar logo." Zalhai olhou para Might e disse: "Por quê? A sua família já preparou um contra-ataque." Might não escondeu a verdade de Zalhai,
com tom sério ele disse: ninguém pode suprimir a família Shelley e não pagar o preço. A família é uma família de negócios e geralmente não trabalha com nobres. A atenção da família é focada em fazer dinheiro, mas Lionheart foi demais desta vez. A família não poderia ficar para trás por muito tempo. Zhao Hai assentiu. A família Shelley era uma das famílias de negócios de ponta no continente. Embora eles não fossem muito arrogantes quanto a família Mark, eles também não seriam educados com aqueles que os ofenderam. Might olhou para Zhao Hai. Os membros da família consideram altamente o senhor. Nos últimos dias, Lionheart estava tentando lidar com o senhor, mas você conseguiu afastá-lo repetidas vezes. Este feito atraiu nossa admiração. Zhao Hai sorriu fracamente e disse: se eu não tivesse essa capacidade, então eu não ousaria cooperar com a família Shelley. Além disso, se eu não tivesse essa habilidade, eu não andaria nessas águas turvas. Might sentiu a autoconfiança de Zhao Hai e estava tão contente que ele não pode deixar de rir. Ele sorriu para Zhao Hai e disse: o senhor é realmente uma pessoa franca. Eu realmente gosto de fazer amigos com pessoas como o senhor. Zhao Hai também riu. Eu também gosto de fazer amigos com pessoas como você, simples e diretas. Fazer amizades com nobres é muito cansativo. Neste momento, Shui já tinha preparado a sopa de argali. Essas carnes de argali foram feitas na fortaleza da Montanha de Ferro. Basta colocar na água quente e esperar um tempo, então você já poderia comê-la. Embora não tenha o gosto de carne de argali fresca, era absolutamente uma delicadeza neste tipo de clima. Depois de comer, Might voltou para descansar, mas não antes de deixar 50 homens para serem os guardas noturnos. Eles vieram desta vez para proteger Zhao Hai, então obviamente eles não poderiam deixar os homens de Zhao Hai serem os guardas noturnos. Com os homens de Might sendo os guardas noturnos, o grupo de Zhao Hai naturalmente dormiu com extremo conforto. Depois de tomar seu café da manhã, Zhao Hai e os outros correram para a cidade Rio Puro sob a proteção de Might. Zhao Hai com certeza sabia que Might já sabia sobre seu paradeiro e podia alcançá-los a qualquer momento. Eles simplesmente não fizeram isso porque eles queriam ver a força de Zhao Hai e determinar se Zhao Hai era qualificado o suficiente para ter o suporte da família. As pessoas da família Shelley sabiam que proteger Zhao Hai significava que eles estavam dispostos a prosseguir a sua cooperação com ele. Para uma grande família como a família Shelley, as pessoas com quem eles formavam conexões deveriam ser competentes o bastante, senão, eles não seriam capazes de corresponder com o status da família. Depois de observar nesses últimos dias, a família Shelley julgou que Zhao Hai tinha capacidade suficiente para cooperar com eles. Assim, Might apareceu. Zhao Hai não sentou dentro de sua carruagem hoje, mas ficou do lado de fora da carruagem. Might estava do seu lado direito nas costas do cavalo. Zhao Hai olhou para a carruagem de Ruin e disse para Might: nos estabeleceremos dentro da cidade Rio Puro por alguns dias para nos recuperar, assim como resolver o problema da jovem senhora. Todos os seus guardas de escoltas estão mortos, então ela não poderia ir estudar na cidade Carson mais. Então eu enviarei uma carta para o Grão-Duque Evan e fazê-lo mandar pessoas para buscar Ruin aqui. Quando eu receber a resposta do Grão-Duque Evan, eu deixarei a cidade Rio Puro e seguirei para a cidade Água Celestial. Quando essa hora chegar, eu vou ter que incomodar você para lidar com a segurança de Ruin. Might sorriu e disse: é claro, enquanto eles forem hóspedes dentro do Hotel Shelley, nós certamente garantiremos a sua segurança. Sem mencionar que o Lorde da cidade tem conexões com o nosso Hotel Shelley. Então a segurança da jovem senhora Ruin não será um problema. Zhao Hai assentiu. Isso é bom. Então você está dizendo que a cidade Rio Puro está sob o domínio da família Shelley? Então nós deveríamos estar seguros lá, certo? Might sorriu. Embora não possa ser o nosso domínio, a cidade Rio Puro poderia ser considerada nossa casa. Lá, ninguém poderia nos tocar, mesmo se o imperador do Império Rosen queira lidar conosco, nós teríamos muitas maneiras de recuar. Zhao Hai assentiu e disse: bom, suas palavras fazem-me sentir aliviado. Certo, se eu quiser ir para a cidade Água Celestial, qual seria o caminho mais fácil de chegar lá? Might sorriu fracamente. Seria andando de navio. A cidade Rio Puro fica do lado do Rio Puro, e o rio se estende até a cidade Água Celestial, então você pode chegar lá por este corpo d'água. Assim,
se você quiser viajar rapidamente até a cidade Água Celestial, viajar de navio seria o método conveniente. Zhao Hai assentiu. Bom, então nós vamos esperar pelo navio para atravessar o Rio Puro. Você não precisa me proteger mais quando eu for para a cidade Água Celestial. Além disso, o quanto você sabe sobre a cidade Água Celestial? Might sorriu. Não muito. Você deveria saber que o QG da família Shelley não está dentro do Império, mas a família está planejando se mover aqui. Embora o Império seja muito agradável, eles têm uma coisa que é certa, que é estar bem no centro do continente. Não apenas está situado no centro do continente, seus canais de troca também são muito adequados para negócios. Então a família sempre quis mover o QG para o Império Rosen, e a cidade Água Celestial é a cidade que mais nos interessa. A cidade é um porto natural, capaz de atracar navios de grande porte, e por lá, você pode ir diretamente para o sul em direção à dinastia das ondas do oceano diretamente. Para o norte, você seria capaz de chegar na pradaria dos Homens-Fera. Alguém poderia dizer que o centro do tráfego marítimo está no Império Rosen. Mas a cidade está sob o governo da família Calci, e a família Calci é uma das famílias mais nobres do Império. Eles seguram um grande poder e a cidade Água Celestial é a bolsa de dinheiro da família. Ninguém mais poderia tocá-la. Portanto, nossas forças lá seriam apenas pequenas. Os outros são os mesmos, até a Igreja Radiante que está no continente inteiro é muito impopular lá. Zhao Hai assentiu, ele não disse nada e mais importante, ele poderia simplesmente dizer para Might que a família Calci era basicamente a Liga dos Magos Negros. Para tal família permitir que a Igreja Radiante estabeleça uma posição em seu próprio domínio seria loucura. Might se virou para Zhao Hai e disse, por que a pergunta, senhor? O senhor quer fazer negócios com a família Calci? Essa família sempre manteve o perfil baixo, apenas algumas pessoas no continente conseguiram cooperar com eles. Eu temo que fazer negócios com aquela família não será fácil. Zhao Hai assentiu e disse, eu simplesmente estou perguntando. Você deveria saber que eu tenho um negócio dentro da pradaria e a cidade Água Celestial tem um porto que poderia ser usado para ir para a pradaria diretamente. E a taxa também não é alta, portanto, eu decidi ir para essa cidade para fazer negócios. Além disso, eu também ouvi que a cidade Água Celestial é totalmente controlada pela família Calci. Então se eu for lá, como poderia o grão do Killian-Yart ser capaz de me tocar? Might assentiu, ele absolutamente não ousaria. Todo mundo dentro da cidade Água Celestial reporta à família Calci. Enquanto você se estabelecer lá, ele ainda precisaria passar pela família Calci. É precisamente por causa disso que muitos mercantes se reúnem na cidade Água Celestial pela proteção da família Calci. Zhao Hai não esperava que a família Calci teria esse controle sobre a cidade Água Celestial. Mas era melhor para Zhao Hai. Com esse tipo de controle, ninguém seria capaz de mexer com ele. O grupo não se apressou, mas quando as pessoas na estrada os viram, eles imediatamente abririam caminho. A cavalaria pendurou a bandeira da família Shelley. Nesse momento, se alguém ousasse atacá-los, eles estariam ofendendo a família. Não havia muitas pessoas no continente que tivesse tanta coragem. Se a família Shelley realmente colocasse o pé nisso, até mesmo o imperador do Império Rosen precisaria se comportar temporariamente. Apenas um sujeito como o grão do Killian-Yart, que não sabia sobre a imensidão do céu e da terra, ofenderia alguém como a família Shelley. Embora se você fosse mencionar uma família mercantil, a primeira coisa a entrar na mente das pessoas seria a família Markey, mas isso só acontecia porque a família Markey era muito arrogante, assim, eles deixaram uma impressão muito profunda nas pessoas do continente. No entanto, se alguém realmente entendesse as particularidades do continente, a família Shelley também era uma potência que não poderia ser ofendida. Para sua família ser capaz de abrir hotéis por todo o continente era uma testemunha de sua força. A indústria de hotelaria era um negócio muito lucrativo, mas por muitos anos, a família Shelley sempre esteve no pico da cadeia de negócios de hotelaria. Esse fato não era o bastante para explicar sua capacidade? Haviam até mesmo rumores no continente que a toda-poderosa família Markey uma vez tentou aprofundar suas mãos no negócio de hotelaria, fazendo-os entrar em conflito com a família Shelley. Mas, no final, a família Markey não foi capaz de balançar a posição da família Shelley. Isso deveria ser o bastante para explicar o poder da família. Atualmente, Zhao Hai era como uma pequena aranha,
tricotando sua rede pouco a pouco, e quando ele terminasse, ele teria força para reviver a família Buda. Obviamente, a família Shelley era uma parte indispensável dessa rede. Com um tal colaborador forte, a rede de Zalhai seria mais robusta e mais resistente ao ser pega de surpresa. Sem pararem, o comboio já podia ver a cidade Rio Puro quando deu meio-dia. Mas ainda havia um caminho a percorrer, embora eles pudessem ver a sombra da cidade, eles ainda teriam mais 2 horas de viagem para chegar lá. Zalhai e os outros simplesmente comeram dentro de suas carruagens e não pararam, e Might, que estava ao lado de sua carruagem, apenas comeu um pouco de ração seca e continuou sem parar. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.